Fala pessoal, eu me chamo Iago Matos e esse é o Papo de Especialista. E hoje a gente está com a professora, doutora e reitora também, Vera Mackey. Muito obrigado pela sua oportunidade aqui nesse Papo de Especialista. Eu que agradeço, Iago, eu que agradeço. Muito obrigado. E eu já quero conversar, perguntando para a senhora como é que foi esse processo de transição de sair para professora para virar reitora, para assumir a cadeira de reitora. Eu penso que quem é professor, está habilitado para fazer qualquer coisa, Qualquer profissão é afeita a quem se dispõe a ser professor, a quem estuda para ser professor, Então a gente é um pouco psicólogo, um pouco médico, a gente é professor na nossa área específica, quando precisa varrer a escola a gente varre também, e quando precisa fazer a gestão de algum processo a gente faz, Então eu penso que é muito natural que na minha carreira, como docente do ensino superior, tenho essa falha no meu currículo, nunca fui professora da educação básica, acho que é uma coisa que ficou faltando, talvez, quem sabe, ainda não faça isso na minha vida, E chegar à reitoria dentro de uma instituição de educação é parte de um processo, eu penso que é bastante natural. E eu queria te perguntar, quais são os desafios que a reitora Vera tem dentro dessa administração da Unemat, Porque são campos espalhados, não dentro da cidade só, mas por todo o estado. Com certeza. Os desafios são muito grandes, Porque, primeiro, fazer a gestão de uma universidade pública no Brasil é muito difícil, Porque a gente atende um público, principalmente nós que estamos aqui no interior do Brasil, a gente atende um público que é um público trabalhador, Nós atendemos sobretudo a classe trabalhadora e é muito difícil a gente conseguir oferecer a essas pessoas, horários adequados, conteúdos que tenham a ver com os processos de cada um, O estado de Mato Grosso é muito grande, você mesmo lembrou, são 13 campos, Mas nós também temos inúmeros polos distribuídos pelo estado. Nós atuamos também nos polos da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com essa proposta federal. E tudo isso traz para a gente uma diversidade muito grande de público, Porque cada cidade, cada município, cada região dessa demanda coisas diferentes, E quando a gente é gestora, a gente tem que tratar todo mundo de uma forma parecida, Mas às vezes não dá para tratar como igual, porque os campos são diferentes, Então os desafios são bastante grandes. Pelo tamanho do estado, pela distância que a gente tem que percorrer, porque a gente visita, pelo menos uma vez por mês a gente vai nos campos, pela dificuldade mesmo do povo de Mato Grosso, que é um povo que agora que começa a acessar direitos fundamentais, como estrada, comunicação, educação de qualidade, É uma coisa bastante recente para nós. A gente pensa que a Unemat está fazendo 46 anos, há 40 anos nós não tínhamos uma universidade no interior do estado, Quem quisesse estudar tinha que sair daqui e ir para os grandes centros. Então, mas ao mesmo tempo, os desafios são muitos, mas as oportunidades também são muitas, E nós temos pessoas que colaboram com a universidade, nós temos, por exemplo, parcerias muito bonitas, desde que a universidade começou com os municípios do estado são nossos grandes parceiros, O governo do estado, claro, que decidiu ter e manter uma universidade pública, que é muito importante, muito importante. Tem alguns estados no Brasil que ainda não têm uma universidade estadual, Tem lá universidades mantidas da rede federal, mas não tem o estado não se dispôs a manter, E temos agora a nossa mais recente instituição estadual, que é a do Distrito Federal, Então, são as universidades estaduais, eu acredito, a Unemat não é uma exceção, que tem essa missão, que se coloca nessa missão de levar o ensino superior para o interior do Brasil. Acho muito bonita essa ideia. E ela acaba sendo até mais acolhedora, Porque tem pontos que às vezes uma universidade federal não vai conseguir alcançar. Eu queria te perguntar uma coisa, você está aqui dentro da Unemat, entre aluna e como profissional, como professor, há mais ou menos quase 30 anos, Há 31 anos. 31 anos. Isso. Desses 31 anos, como é que você enxerga essa mudança da Unemat, assim? O que mais te chama a atenção?
Eu penso que o que me chama a atenção nessa mudança da Unemat é a mudança da sociedade brasileira, né? Quando a universidade começou, aqui em Cáceres, né, em 1978, quem eram as pessoas no Brasil que podiam ir para a universidade, né? Então, aquela semente que nasceu ali, né, que brotou ali em 1978, foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro indício de que o Brasil se democratizava, né? De que o ensino superior começava a chegar para aquelas pessoas que não tinham condições de sair para estudar. E eu fui uma dessas pessoas, eu e centenas de profissionais hoje que atuam na Unemat, inclusive como docentes, como técnicos, né? São pessoas que só cursaram o ensino superior porque essa instituição estava aqui fazendo esse trabalho. Nesses 46 anos, dia 20 de julho, né, a Unemat completa 46 anos. Nesses 46 anos, a universidade se transformou hoje numa universidade consolidada, numa universidade, a gente pode dizer, de porte médio, ela não é mais uma pequena universidade, né? Mas o que eu vejo aí não é uma instituição isolada de uma mudança na sociedade, nos projetos de nação que o Brasil foi estabelecendo ao longo desses anos, né, em que compreendeu-se que sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, sem formação de pessoas, não haveria como desenvolver nenhuma região, né? E essa região, você sabe muito bem, né, Iago, é uma das regiões do Brasil em que se investiu muito nos últimos 50 anos, né? Essa decisão de que tinha que interiorizar, né, de que você não podia fomentar o desenvolvimento do país apenas no seu litoral, mas que tinha que entrar, né, adentro, né, e foi o que aconteceu com o estado de Mato Grosso e, claro, a universidade nesse contexto, né? Ela não está apartada desse contexto de jeito nenhum. E hoje eu fico muito feliz, né, porque eu penso que a Unemat é uma das inúmeras instituições públicas que estão no interior do Brasil, fazendo com que as pessoas, eu sempre digo isso, né, da classe trabalhadora, porque nossos estudantes, a grande maioria, trabalham durante o dia, estudam à noite, né? Às vezes, quem estuda de dia termina trabalhando à noite para conseguir estudar durante o dia, né? Então, esse é um Brasil novo, né? E a Unemat é o resultado desse Brasil novo, um Brasil, acho, mais democrático, né? Em que a universidade é pública, gratuita, né, totalmente gratuita, de qualidade e está aí para quem quiser, né, para quem sonha com ensino superior. Livre. Acesso livre. Universidade para todos, Universidade inclusive. Para todos, inclusive tem um slogan que eu acho maravilhoso da Unemat, né, que a gente forma e você transforma. Exatamente. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente. Para encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar uma coisa. Vera, o que você mais sente, né, saudade hoje como reitora da época de professora? Aquela adrenalina de final de semestre, de lançar nota, de pegar aluno com PF? O que você sente mais falta dessa época? Eu acho que eu sinto muita falta dos alunos. Eu sempre brinco assim que professor, ele, se não fosse professor, seria ator, né? Ele seria ator. Porque lidar com aquelas pessoas, né? Ajudá-las nos processos delas, né? Quantas pessoas chegam para a gente que têm inúmeras dificuldades. Eu sou professora do curso de letras, imagine, né? As pessoas chegam, as pessoas não têm uma cultura de leitura, por exemplo, né? E eu trabalho com literatura e sem leitura não existe. Como que você vai trabalhar com a leitura se as pessoas não leem, né? Isso é uma coisa absolutamente impossível. E quando eles chegam, a gente percebe que não existe essa cultura de leitura, na grande maioria, e uma dificuldade muito grande de se expressar numa língua que é a nossa língua, quer dizer, nós nascemos ouvindo e aprendemos a falar português. Antes de ter contato com a escrita, a gente já falava português e, de repente, esses estudantes não conseguem articular uma frase que tenha um sentido, né? Quando a gente pede para escrever, as coisas ficam piores ainda, né? Então, quando a gente encontra esses estudantes e vai trabalhando com eles, o tempo é curto, né? Porque é um semestre que, na verdade, não são 6 meses, é bem menos tempo. E os encontros também, uma disciplina na nossa universidade tem 4 horas
por semana, né, de encontros, mas a gente perceber no final desse tempo que eles se transformaram por esse encontro, que não é um encontro comigo, professora, mas é um encontro com todos aqueles colegas que estão ali, né? A lição de Paulo Freire, né? A lição de Paulo Freire, a gente aprende, né? Ninguém ensina ninguém, né? Dizer, a gente aprende, as pessoas aprendem entre si, né? Mediadas pelo mundo, né? Eu acho que é um pouco essa ideia de que nós somos seres sociais. Sim. E qualquer processo de crescimento intelectual, ele passa pelas relações humanas, né? E é por isso que eu defendo muito, né, a presencialidade na universidade, a possibilidade do encontro. Tenho muita saudade, inclusive, né? Vocês estão aí agora na universidade, e a gente sente muita falta desse ambiente de vida mesmo, né, dos estudantes. A gente vê que eles estão crescendo, e depois, passado algum tempo, você encontrá-los como professores, enfermeiros, enfim, né, a gente termina percebendo como que, nem que seja um pedacinho assim, a gente contribuiu naquele crescimento. Naquela formação. Bom, muito obrigado. Vera, esse é o nosso primeiro bloco, a gente vai encerrando por aqui, mas espera só um pouquinho que a gente já retorna, porque tem mais papo de especialista. Bom, a gente já retornou desse breve intervalo para dar continuidade aqui com a Vera. Vera, eu queria entender de onde surgiu a vontade de entrar lá na Unemat para cursar o curso, né, de letras, português e inglês. Então, Iago, não existia essa vontade para cursar letras, português e inglês. Eu acho que é importante dizer isso, porque isso também fala um pouco sobre as oportunidades da vida, né? Eu gostaria de ser, na verdade, engenheira, até hoje, né? Eu sempre digo, eu gosto muito de obras, né? Eu sempre estou no meio de uma obra, eu adoro uma obra, adoro aquela ideia de ter um projeto e, de repente, aquele projeto se transformar, né? Mas eu não pude sair para estudar e fazer esse curso, não existia na Unemat, só existia letras, depois pedagogia. Eu não queria fazer, enfim, eu não queria trabalhar com as crianças, achava que era melhor trabalhar com os adultos, e então eu fui fazer letras. Quando eu comecei o curso de letras, eu já era uma leitora média, vamos dizer assim, considerando que o Brasil não é o país leitor que a gente sonha, né? É um país que lê pouco ainda no contexto mundial. E então eu já era uma boa leitora, eu gostava muito de ler literatura, mas gostava também de ler física, de ler história, de geografia, enfim. E o curso de letras, então, ele me acolheu de uma forma assim, muito natural, quer dizer, eu entrei no curso de letras e no segundo semestre, né, na época, eu já era a queridinha dos professores, né, porque eu lia bastante, aí eu ajudava os colegas, e enfim. E fui caminhando até o final do curso. Eu gostava muito de língua inglesa. E até o sétimo semestre, mais ou menos, eu ainda achava que eu ia ser professora de língua inglesa, né? E gostava de literatura norte-americana, de literatura inglesa. Naquela época eu ainda não conhecia as literaturas africanas de língua inglesa, se fosse hoje, né? Talvez o destino teria sido um pouco diferente. E aí, então, eu comecei a estudar isso, né? Conheci meus professores, que eram ótimos professores, e eu quero dizer para você, Iago, que quando eu cursei letras, eu não tinha nenhum professor mestre. Doutor nem se fala, né? Meus professores alguns eram meus colegas que tinham acabado o curso antes de mim e que vieram ser professores no curso, né?
Então eu fui aluna de pessoas que eu admirava, né, que eram meus colegas de corredor, e que foram meus professores, nem acho que especialista, no máximo eles deveriam ser, mas nem isso, né? Eu sempre brinco com os meus alunos hoje, Iago, que na época, quando a gente pegava um livro, a gente ficava imaginando que aquela pessoa devia ser um semideus, assim, né? Que não era uma pessoa de carne e osso, pessoa que escreve um livro, né? Imagine, isso tem 40 e poucos anos, né? Hoje, a gente convive com a bibliografia, né? As pessoas que escrevem os livros das nossas áreas, a gente volta e meia está num evento, encontra com eles, conversa com eles, né? Então era uma realidade muito diferente essa, quando ainda eu estudei, né, de 89 a 92. O curso de letras, eu penso que é um curso que ajuda as pessoas a entender de uma forma tão precisa, quanto ajudam a entender outras áreas do conhecimento, como as ciências sociais, como a filosofia, né? Sim. O ser humano, a psicologia, né? O ser humano. Principalmente porque a gente estuda a linguagem, né? E o que é uma pessoa fora da linguagem? Né? Fora da linguagem não existe, né? Quando eu digo fora da linguagem, a linguagem no sentido amplo, porque evidentemente que as pessoas surdas, né, elas têm uma linguagem, né, e elas se comunicam, etc. e tal, né? Mas como nós somos esses seres de linguagem, né, e trabalhamos então com essa abstração da realidade, né, por meio da própria linguagem, por meio da literatura, da ficção, né, e aí na ficção a gente também vai para o cinema, vai para as outras artes, né, em que o ser humano se expõe, né, e apesar de, por meio dessas obras literárias, por exemplo, né, ou de outras narrativas que não necessariamente sejam literárias, a gente alcance uma determinada realidade que não é a da gente, mas essa experiência, né, de alcançar a realidade do outro que às vezes explica muita coisa de nós mesmos. E por que isso? Porque nós somos seres sociais, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então eu penso que a literatura é um lugar importantíssimo. Eu acho que hoje, cada vez mais, ela vai sendo expulsa, né, e distanciada de currículos, né, das escolas, mas acho isso uma pena, sabe? Sim. Porque é uma forma de conhecimento do mundo, assim como a filosofia, a ciência e outras formas, né, de você aprender e acessar o mundo. E acredito, sinceramente, que a literatura salva. Sabe, eu penso que sempre que a gente está lendo um livro, às vezes, né, você sempre resolve alguma coisa sua naquela leitura. Sim. Ou você se identifica com uma personagem, ou você odeia profundamente uma outra, né? Ou você acha a solução do seu dia ali. Ali, exatamente. E por que isso, né? Aquilo não é sobre o indivíduo, você. Aquilo é sobre a natureza humana que você engendra e que você encontra, né? Você encontra com o outro naquela leitura. Ah, perfeito. E eu queria entender como é que foi esse processo final, porque assim, depois que a gente forma, é um capítulo novo, a gente passa 4, 5 anos querendo se formar, e depois que se forma, qual que foi o desafio que apareceu para você? Então, eu me formei, eu tive 2 trabalhos na minha vida, né? 3, né? Mas eu não era remunerada por ele. Mas eu tive um trabalho formal, né? Eu trabalhei num banco privado durante 10 anos, e foi durante esse período que eu fiz a minha faculdade. E no último ano meu de faculdade, eu já sabia que eu queria ser professora. E eu tinha todo um contexto que me implicava diretamente e que não tinha muito como eu sair dessa perspectiva de ser professora, né? Eu convivi com o Carlos Alberto Reis Maldonado, que era o dirigente da universidade, um grande amigo pessoal. A gente convivia com ele. A universidade era pequena, né? Só tinha aqui e realmente era muito pequena. Tive também professoras que foram importantíssimas na minha vida, né? Uma delas, inclusive, foi reitora da Unemate também, a professora Ana Maria de Renzo. E essas pessoas, elas me incentivaram, me motivaram a me preparar para ser professora da universidade. E aí eu terminei a faculdade em 92, né?
E esse pessoal me convidou para ser professora. Eu não tinha exatamente intenção de sair daquele trabalho, porque eu ganhava bem, eu tinha uma vida estável, Sim. trabalhava 6 horas por dia, né? E aí terminei fazendo um concurso um ano depois. Trabalhei interinamente um ano, né, no ano de 93, e 94 fiz o concurso público. E aí fui aprovada, né? E foi um susto para mim, porque eu estava concorrendo com os meus professores, que eram, né, que eu pensava, vou fazer, mas não tenho chance, né? E terminei passando em segundo lugar, eram 3 vagas, eu passei em segundo lugar, e aí sim, aí eu deixei aquele trabalho na empresa, no banco privado, e vim para a universidade. Quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com um ambiente que eu não imaginava que existia, que era um espaço de liberdade. A sala de aula era e continua sendo, e eu espero que seja para sempre, né, um espaço de liberdade. Ou seja, como professora, eu podia desenhar um programa, é lógico que esse programa ele tem toda uma orientação dentro do currículo, eu também não posso fazer qualquer coisa, né? Mas eu tinha uma liberdade absoluta de como eu conduzia a minha aula, que tipo de discussão eu queria fazer a propósito daquele texto, ou daquele romance, ou enfim, o que tivesse ali em discussão, né? E para mim essa é a grande qualidade de uma instituição de educação. É esse espaço que você sabe que você pode discutir suas ideias, né? Confrontar as ideias do outro, né? Abrir-se para o mundo, desarmar-se, né, perante aquilo que te contradiz. Para mim, até hoje, a universidade, desde o primeiro dia até hoje, ela representa isso para mim, é um espaço de liberdade. É um espaço de liberdade que dá força para a gente, né? Porque a partir dessa força que a gente vai tendo, a gente vai conquistando essa liberdade, vai mostrando para as pessoas, até o próprio trabalho da Unemat, que é muito importante, é libertador. Sim. Eu queria te perguntar, ao longo da faculdade, você foi entendendo a importância da literatura e tudo. Foi isso que te motivou a fazer a pós em literatura brasileira? Sim. Quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos mestres e doutores na Unemat, né? Não existia. E eu, em 1996, eu fui para o Paraná fazer o meu mestrado. E esse é um processo muito interessante e foi muito bom, porque quando eu saí, que eu falei que eu queria fazer meu mestrado, imagina, eu concursei em 94, trabalhei em 94, 95, e no início de 96 eu já estava indo para o Paraná. E aí as pessoas falavam, você está louca? Você terminou a faculdade, aqui a gente não teve uma formação muito boa, etc. e tal. Eu nunca acreditei nisso, né? Eu falei, não, mas eu fiz o que mandaram eu fazer, né? Os professores mandavam eu ler isso aqui, eu lia, mandavam eu fazer essas coisas, eu fazia umas coisas por conta também. Eu falei, eu vou lá. Fui lá. E foi muito interessante, Iago, porque lá no dia da seleção, né? Um colega que estava concorrendo comigo, eu era a única de fora e muito de fora, né? Porque eu era de Mato Grosso, imagina, estava no Paraná. Então todo mundo era dali mesmo, tinha estudado ali na Federal, onde todos os professores já eram mestres, doutores, pós-doutores, todo mundo já tinha ido para Disney e para Paris, né? E eu tinha ido para lugar nenhum, né? Eu tinha vivido por aqui a vida toda. E aí chegou um dos meus concorrentes e falou assim, eu estava vestida assim, meio caipirinha, né, que era o que eu era, né? Então olhou para mim assim e falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou do Mato Grosso. Aí aquela pergunta, né? Mato Grosso do Sul ou do Norte? Então, aí eu já fiquei forte, eu falei, esse cara já não sabe geografia, né? Eu já sei mais que ele, eu já sei que não existe Mato Grosso do Norte, né? Então, aí fui lá e ele meio que me desanimou, ele falou assim, olha, aqui só entra quem estudou na Federal, a sua universidade, como é que é mesmo o nome? Aonde é mesmo? Ou seja... começou a diminuir. Me diminuiu bem, mas eu sempre fui um pouco sem noção, assim, sabe, com essas coisas. Eu sempre tinha uma tendência de dizer, não, esse daí não é meu parâmetro, nem sei quem é, né? E fui lá e fiz. Qual foi a questão? A questão é que tinha uma lista de obras literárias que a gente tinha que ler. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer lá. Mas tinha uma lista de obras para serem lidas. E essas obras eram obras clássicas, tipo Grande Sertão Veredas, né? Édipo Rei, de Sófocles, né? Quer dizer, as grandes obras literárias, a Madame Bovary, de Flaubert, eu tinha lido isso tudo.
eu tinha lido na minha graduação com os meus professores que não tinham nem mestrado nem doutorado. E aí veio uma prova, eu gabaritei a prova, né? E aí foi muito interessante porque naquela época você ia, era uma tristeza para viajar, eu lembro que todo mundo juntou dinheiro para me emprestar, para eu pagar minha passagem de ônibus, que é de avião, imagina, pobre não anda de avião naquela época, né? 96. E aí eu tive que voltar lá depois para poder ver o resultado. E quando eu cheguei, o meu nome estava na lista, né? Eu tinha sido aprovada. E aí, o que acontecia? Eu tinha 2 filhas pequenas, uma de 1 ano e uma de 2. E aí eu fui com as crianças e o pai das crianças e fui lá, fiz meu mestrado e aí voltei. Quando eu voltei, o curso tinha feito faixas para mim, tinha feito uma festa para mim. Fez uma reunião para me receber, como se eu fosse assim, gente, eu era só uma mestra, né? Hoje está cheio de mestre na UNEMAT, ninguém liga. A pessoa termina um doutorado, ninguém está nem aí mais. Mas naquela época era uma coisa assim, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Quando a gente ganha, né? E aí eu entrei numa perspectiva de tipo, já que escolhi ser professora, né? Vou estudar para. Então, eu entendi que a profissão de professor universitário é de pesquisa, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, e aí eu fui lá e fiz tudo isso, né? Penso assim, Iago, que a literatura, se a gente toma a literatura como uma dimensão da realidade, é muito difícil você não gostar da literatura, né? Quem não gosta da literatura é porque nunca se permitiu viver uma experiência de ler um bom romance, uma boa obra, ler um bom poema, né? E de pensar aquilo para além da perspectiva estética daquela obra, né? De pensar que aquela obra está tratando de alguma coisa que existe na realidade, né? Que a literatura ela é uma espécie de parasita da realidade. Por mais absurda que seja a situação, ela está sempre se referindo a um evento, a um acontecimento da realidade, né? E aí eu acho que nesse sentido não tem volta, né? Eu acho que eu sempre vou continuar lendo literatura até o fim da minha vida, ainda que eu continue gostando muito de arquitetura, de engenharia, de obra, daquela bagunça. Bom, Vera, a gente está finalizando o bloco 2 por aqui, mas eu já queria deixar um gancho para o próximo bloco, né? Que é qual o seu livro favorito do Dalton Trevisan? Mas eu vou pedir para você responder só no terceiro bloco. E a gente já volta rapidinho. Bom, pessoal, a gente está retornando desse intervalo. E aí, Vera, qual que é o seu livro favorito do Dalton? O meu livro favorito do Dalton Trevisan é O Vampiro de Curitiba. Eu acho que é o grande livro dele, né? Ele tem mais de 30 livros publicados, ele tem só um romance, que é A Polaquinha, né? Que, aliás, é uma peça que até hoje, até esses dias, imagino que até hoje, ela ainda é apresentada no Guairinha, né? No Teatro Guaíra, em Curitiba. Uma vez por semana, pelo menos, você vai lá, você assiste essa peça. Mas o Vampiro de Curitiba, eu penso que é uma espécie de condensação, né, de toda a obra do Dalton Trevisan. E é ali que ele lança, vamos dizer assim, as principais linhas do que vai ser a literatura dele no futuro, né? Porque os últimos livros dele, ele vai chegando naqueles contos mínimos, né? Contos de uma frase e meia, de uma frase, de uma linha, né? Então, acho que é assim uma coisa que representa, na verdade, o ser humano, né, que vive nas grandes cidades e que é uma espécie de vampiro nesse sentido de tentar sugar os mistérios daquela cidade, né, porque eu acho que o Dalton Trevisan trabalha muito com isso, o lado obscuro do ser humano, né? E que nas grandes cidades, por meio da solidão, né, por meio da incompreensão,
termina atingindo o seu grau máximo, né? Então, eu acho que é o livro que... Eu gosto de tudo dele, né? Mas eu já até participei uma vez eu era júri, né, daquele prêmio Oceanos, que veio depois do Portugal Telecom. Era um prêmio que dava para dos países de língua portuguesa, uma coisa assim. E ele ganhou esse prêmio, né? Não, lógico, só porque eu votei, mas porque todo mundo votou. Que eu votei várias vezes. E ele tinha aquela persona, né, aquela personagem literária, porque ele não dava entrevista, ele detestava falar com as pessoas, ele era muito estranho. Ele era meio vampiro também, né, de Curitiba. E ele, então, não foi receber o prêmio. Eu falei assim, bom, quando eu morei em Curitiba, nunca consegui conversar com ele, né, chegar perto dele. E, finalmente... vou vê-lo, né? Não vi, ele não foi receber o prêmio. Quem foi receber o prêmio foi a editora dele, que na época era a Record, agora eu nem sei quem está editando a obra dele. Uhum. E por que você escolheu ele, né, para trabalhar no seu mestrado? Eu escolhi... Porque dessa obra do vampiro. Eu escolhi... tem até uma coisa muito interessante, foi bom você ter feito essa pergunta, porque é o seguinte, o Dalton Trevisan, ele tem um conto que se chama Uma Vela para Dario, que conta a história de uma pessoa que é atropelada, ela morre, e aí ele vai, toda a narrativa é para mostrar o índice de desumanização e aquela ideia, né, de que o homem é o lobo do homem, né? Então as pessoas chegam curiosas e arrancam tudo dele, né? Arrancam os óculos, a aliança, a roupa, etc. e tal. Ou seja, ele vai sendo eliminado, né, da sua humanidade e abandonado, né? Então eu li esse conto num livro didático, né, nem lembro aonde, e falei, eu quero estudar esse cara. Esse conto, por incrível que pareça, tem muito pouco a ver com a obra geral do Dalton Trevisan, né? Então ele trabalha muito com a violência, com a pornografia, né? Enfim, todos os excessos que constituem essas categorias estão lá, né? E, na verdade, a grande discussão dele é uma discussão sobre a linguagem, né? Porque ele vai tentando mostrar como que, por meio da linguagem, você pode abstrair o humano dali, né? Ou seja, na medida que as pessoas vão perdendo a linguagem, elas vão perdendo também a sua humanidade, né? Que legal. E como é que foi esse processo seu depois para o doutorado, né? Qual que foi o assunto do seu doutorado? Então, o doutorado já foi uma coisa muito interessante. Eu gosto muito também de um livro, se você perguntasse qual seria o segundo, né? Que é um livro do Euclides da Cunha que se chama Os Sertões, né? Esse livro é um livro que foi produzido no final do século XIX, né? Que conta a história da Guerra de Canudos e que foi publicado só no início do século XX, né? Eu fiz um projeto bacana e fui para a USP fazer meu doutorado para estudar os sertões do Euclides da Cunha. O que acontece, Iago? Cheguei lá, isso em 2003. Em 2003, cheguei lá e conheci, na primeira disciplina que eu me matriculei, conheci um autor moçambicano, Mia Couto, que hoje é o maior, o mais conhecido, né, escritor moçambicano. Um grande romancista, um grande militante, né, pela liberdade, enfim, e eu me apaixonei por ele. E eu me apaixonei tão perdidamente pela literatura do Mia Couto que eu comecei o doutorado em março, né, inicinho de março, e em dezembro eu fui para Moçambique para entrevistá-lo. E esse aí não escapou de você, que nem o doutor. Esse não escapou, mas esse gostava de ser entrevistado. Então eu fui lá entrevistar o Mia Couto e foi uma experiência assim, extraordinária, porque ele é até hoje, né, hoje ele é muito mais conhecido, muito mais famoso do que ele era em 2013, imagina, né, tem uma obra extraordinária, mas me recebeu, né, e falou de literatura na perspectiva que eu acreditava também, né? Dizer que a literatura é uma forma de restaurar a humanidade das pessoas, né? Dizer, é impossível você ler um livro e você não se identificar com alguma cena, alguma personagem, enfim, né?
E como eu trabalho, né, com literatura comparada, ou seja, você cotejar duas obras de sistemas literários diferentes para ver como que uma obra se produz aqui nesse contexto e outra nesse contexto aqui, e o que as aproxima, etc. e tal, voltei para o Brasil e descobri numa outra disciplina, num outro curso que não tinha nada a ver com o meu, que era o departamento de italiano que tem na USP, né? E eu fui fazer uma disciplina lá sobre o Holocausto, né? Eu estava interessada no trauma do Freud na época, etc. e tal, e fui trabalhar com essa questão lá no italiano. E conheci Sim. o Milton Ratum, que é um grande escritor de Manaus, né? Que hoje não mora mais em Manaus, claro, e que escreveu, que tem uma literatura maravilhosa também, mas enquanto o Mia Couto produz um livro por ano, praticamente, ele escreve, né, compulsivamente, o Milton Ratum já é mais devagar, aquela obra que choca mais, vamos dizer assim, né? E aí eu trabalhei com esses dois autores no doutorado, né? Aí eu terminei o doutorado, voltei para cá, e foi a primeira vez, então, que eu comecei a pensar nas literaturas africanas, que eu não conhecia, né? Não conhecia nada, e aí eu já saí do Brasil 2 vezes para fazer pós-doutorado, e nas 2 vezes que eu saí foi para estudar as literaturas africanas, né? E no último, que foi em 22, terminei em 22, comecei em 21, terminei em 22, eu fui estudar as literaturas africanas de língua francesa, né? E é muito interessante, porque nessa perspectiva, né, da comparação, a gente vai percebendo que a literatura é a literatura, né? A gente vai definindo por nacionalidade, literatura de Mato Grosso, literatura brasileira, mas, na verdade, a grande literatura é a grande literatura. Você lê lá um Flaubert, você lê lá um Dostoiévski, um Machado de Assis, né? A última coisa que importa, finalmente, é você saber, bom, né? É um escritor brasileiro, porque o contexto, a realidade que está sendo abordada ali mas o que está ali mesmo é discutir as grandes questões humanas, né? A boa literatura, ela faz isso. Ela pode até tratar, né? E deve, inclusive, tratar do seu território, mas ela é a literatura que vai ficar, é aquela que vai... Por que você lê, por exemplo, a Eneida até hoje, né? Por que você lê a Odisseia até hoje, né? Porque tem coisas que os gregos viveram, você nunca conheceu aqueles gregos. Por que aquilo te toca até hoje, né? Porque tem uma dimensão ali que se comunica com você. Eu acho que é isso que é extraordinário na literatura. Perfeito, Vera. E conta para nós como é que funciona esse teu processo de metodologia de pesquisa, como você desenvolve essas técnicas, como é que você monta essa pesquisa? Então, isso é muito importante, porque cada um tem uma forma, né? É lógico que o método científico existe em todas as áreas, na nossa nós temos também, mas cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu sempre trabalho assim, quando eu vou receber um aluno, um orientando, principalmente no mestrado, no doutorado, a primeira coisa que eu faço é ter uma conversa com ele sobre literatura. Tentar entender qual foi o processo dele, o que ele já leu na vida, etc. e tal, e criar condições, ajudá-lo a chegar naquilo que ele realmente vai gostar de fazer. Porque você não pode entrar numa pesquisa com a qual você não tem uma identidade sincera. Não vai funcionar. Você vai dominar a técnica, você vai fazer o que você tem que fazer, seu TCC, sua dissertação, sua tese, mas se você não tiver um envolvimento verdadeiro e honesto com aquela coisa, o trabalho não vai ser o trabalho, vai ser um trabalho, né? Então eu penso que hoje, e dá trabalho isso, né? Porque aí eu recebo os estudantes, aí às vezes eles não sabem muito bem, aí eu falo, lê isso aqui, depois você me fala o que você quer fazer, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas em geral, lá pelas tantas, eles terminam descobrindo o que eles querem fazer. Bom, Vera, obrigado. Agora a gente vai para um leve intervalo aqui, mas a gente já retorna para dar continuidade no Papo de Especialista.
Bom, Vera, a gente vai se aproximando aí para o final do programa, né? E eu já queria te perguntar, assim, como é que é administrar essa vida de reitora, que deve ser uma vida a milhão, extremamente corrida, com família, com saudade, porque eu sei que tem uma filha que estuda fora, né? Como é que você consegue fazer essa administração toda? E a administração da Unemate? Olha, eu penso que é justamente essa rede de pessoas, né, de amigos e de família que dá sustentação para a gente ocupar uma função como essa, né? Eu tenho 2 filhas, uma mora fora do Brasil desde 2019, a outra mora no Paraná, né, já terminou a faculdade, trabalha lá, e fiquei eu com meu companheiro em casa, né, meio que sozinhos, né, e eu com os meus orientandos. Então, na verdade, eu estou falando da minha família, mas eu sempre tive uma vida muito intensa na universidade, né? Seja como gestora, como professora, eu sempre estive muito envolvida com a universidade. Ninguém nunca me atrapalhou a fazer as coisas que eu queria, né? Com filhas pequenas, como eu falei para você, eu fui fazer meu mestrado, elas eram adolescentes, né? Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando, né? Elas eram adolescentes quando eu fui para São Paulo fazer meu doutorado. E aí nessa época eu já estava sozinha, né? Fui só eu com elas, então não era uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo é a vida, né? A gente faz escolhas na vida e essas escolhas eu penso que elas nos definem, né? Quem são as pessoas com quem eu quero conviver, né? Quem são os amigos que eu escolho? Qual é o trabalho que eu gosto de fazer, né? Não vou dizer que eu nunca fiz na universidade coisas que eu não gostasse. Tem umas coisas que a gente não gosta, né, de fazer, preencher diário, por exemplo, né? Agora é tudo online, mas enfim. Mas o fato é que eu sempre procurei fazer muito aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de gente, né? Eu acho que a base de tudo isso é gostar de pessoas. Eu gosto de pessoas, gosto de literatura, gosto de gestão, porque gestão é trabalhar com pessoas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não serviria jamais para qualquer profissão que me tirasse a possibilidade de ter o convívio com as outras pessoas, né? E aí eu acho que articular tudo isso depende sim dessa rede, as pessoas te apoiam, né? E eu tenho uma equipe extraordinária na universidade, servidores extraordinários, né? Gente que assim como eu acredita que a universidade pode transformar a vida das pessoas, e aí as coisas ficam mais fáceis, né? Perfeito. E para encerrar, né, esse bloco, eu queria te perguntar que conselho que você deixa para as próximas gerações de alunos que estão lá para se formar na Unemate, os alunos que estão entrando na Unemate. Que conselho que você deixa? Eu penso que, nem sei se seria um conselho, né, porque eu sou uma pessoa de quase 60 anos, né, e não sei se uma pessoa de quase 60 anos tem alguma coisa a dizer para essa geração que é tão diferente, que está chegando aí, na época da inteligência artificial, na época dessa aparelhagem tecnológica, digital toda que tem aí, né? Mas se eu pudesse dizer alguma coisa na perspectiva de ajudar esses jovens, né, essas crianças, era que há coisas na vida que nada vai substituir, né? Nada pode substituir, por exemplo, a contribuição de um professor na sua vida, né? Nada pode substituir a leitura de um romance, né? Quem lê O Som e a Fúria, por exemplo, né? Como é que uma pessoa pode viver sem ler uma obra literária ou um poema que seja, né? Como é que as pessoas podem viver sem se relacionar umas com as outras, né? Então, eu acho que a ideia é um pouco ser mais protagonista de si mesmo, mais senhor e mais senhora de si mesmo, não ser escravo, não se deixar ser abstraído, né? Abduzido pelas tecnologias digitais, né? Investir nas relações humanas, né? Ter mais tempo para conversar com as pessoas, porque eu sempre tive muito pouco tempo, né? Eu trabalho muito, sempre gostei muito de trabalhar muito, gosto do meu trabalho, mas todo o tempo livre que eu tenho, ou eu estou lendo uma obra, uma coisa interessante, ou eu estou conversando com uma pessoa que eu gosto, ou eu estou visitando um amigo ou uma amiga, ou a minha família. Eu sempre qualifico muito o meu tempo. Meu tempo é pouco, mas quando eu faço uma coisa, essa coisa é muito qualificada. Tenho uma dificuldade muito grande de desperdiçar meu tempo com coisas que realmente não me aprazem, né? Eu acho que essa é um primeiro passo assim
para a gente garantir que nós continuemos humanos, né? Porque senão a gente vai ser absolutamente padronizados, né? Que é um pouco o que se tenta fazer nesse sistema que a gente tem hoje, né? Esse sistema industrial, faz isso, exatamente, quadrado, né? quadrado. Exatamente. Então, como que a gente vai se apropriar disso sendo agente, né? E não sendo objeto dessa realidade, né? Então, acho que é isso aí. E no seu tempo livre? Tempo livre, na verdade, o que a Vera faz? A Vera sai, dá uma volta, faz uma comida especial, lê algum livro especial? Eu, no meu tempo livre, eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Eu nunca fico sem fazer nada, mas tem uma coisa que eu não te contei, que se eu não fosse arquiteta ou engenheira, né, ou professora de literatura, possivelmente eu seria bióloga também, mas bióloga por uma questão muito especial, né? Eu gosto de plantas, né? Então, eu tenho plantas em casa para tudo que é lado e eu sempre penso assim, na verdade, aquilo que as pessoas chamam de felicidade são coisas muito simples, elas estão muito longe daquilo que as pessoas imaginam que é a felicidade, né? Quer ter um carro, quer fazer uma viagem. Felicidade é você plantar uma semente, né? E no outro dia ir lá e ver que ela brotou. Isso é felicidade. E raiva também a gente aprende, né? É você ir lá no outro dia e ver que a formiga comeu o broto que nasceu ali, né? Então eu penso que são coisas que me dão um enorme prazer e, na verdade, do que eu estou falando? Eu estou falando de uma conexão com a natureza, não é só uma conexão com as pessoas, né? Nós estamos aí discutindo a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E a que chama essa Agenda 2030? Ela nos chama a uma conexão verdadeira, sincera e honesta com a gente mesmo, né, os humanos, mas também com a natureza e tudo que envolve a vida, né, de modo geral. Então tá. Muito obrigado aí, Vera. A gente vai finalizando aqui o Papo de Especialista. Eu queria deixar até uns agradecimentos. Primeiro, muito obrigado novamente por essa oportunidade. Eu vou agradecer ao cinegrafista Cristiano e David aí, né, por estarem captando isso. A professora e também diretora desse projeto, Eveline Batistella, e a assessora de imprensa aqui da Unemate, na verdade, diretora, né, a Dani. Então, muito obrigado. Esse é o Papo de Especialista e até uma próxima.